Cinesemi apresenta os melhores filmes da década de 80. O Touro Indomável 1980, do diretor Martin Scorsese. O pugilista Jake LaMotta, interpretado por Robert De Niro, chamado o Touro do Bronx, sobe na carreira com a mesma rapidez com que sua vida particular se degrada, graças ao seu temperamento violento e possessivo. Todos ao seu redor são afetados por seu comportamento autodestrutivo, como seu irmão empresário Joey LaMotta e sua esposa Vicky. Ele desconta em todos os seus adversários os golpes que a vida lhe dá. Você nunca me derrubou, Ray. O Iluminado 1980. O diretor Stanley Kubrick traz nesse terror Jack Nicholson no papel de Jack Torrance, que durante o inverno é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a sua mulher Wendy, interpretado por Shelley Duvall, e seu filho Danny. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado que também foram causados pelo isolamento excessivo. Aqui está o Johnny! Star Wars, O Império Contra-Ataca, 1980, do diretor George Lucas. As forças imperiais comandadas por Darth Vader lançam um ataque contra os membros da Resistência que são obrigados a fugir. Enquanto isso, Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, tenta encontrar o Mestre Yoda, que poderá ensiná-lo a dominar a força e torná-lo um cavaleiro Jedi. No entanto, Darth Vader, com a maravilhosa voz de James Earl Jones, planeja levá-lo para o lado negro da força. Que a força esteja com você. Scarface, 1973. Tony Montana, interpretado por Al Pacino, é um criminoso cubano exilado que vai para Miami e em pouco tempo está trabalhando para um chefão das drogas. Sua ascensão é meteórica, mas quando ele começa a sentir interesse por Elvira, a amante do chefe, este manda matá-lo. Tony assume o controle da quadrilha e em pouco tempo ganha muito mais dinheiro do que jamais imaginou. No entanto, fica na mira dos federais, que o pegam quando ele está lavando dinheiro. Diga olá para minha amiguinha. Amadeus, 1984. Após tentar se suicidar, Salieri, interpretado por F. Murray Abraham, confessa a um padre que foi o responsável pela morte de Mozart, Tom Hughes. Salieri relata como passou a odiar Mozart, que era um jovem irreverente, mas compunha como se sua música fosse a expressão de Deus. A história é contada através de Salieri, antigo músico da corte real. Toda sua admiração e inveja por Mozart criam um paradoxal sentimento durante todo o filme, sendo a música uma paixão comum entre os dois. Eu sou o padroeiro da mediocridade. Era uma vez na América, 1984. O diretor Sergio Leone compôs esse épico policial, trazendo Robert De Niro no papel de David Aronson e Maximilian Berkowitz, interpretado por James Woods, dois amigos de descendência judaica que crescem cometendo pequenos crimes nas ruas de Nova York. O filme se passa na década de 20, no apogeu da lei seca, até a reunião posterior deles, nos anos 60. Gradualmente, esses crimes assumem proporções maiores e a máfia judaica passa a ter tanta força que os amigos do passado acabam se tornando rivais.
De Volta para o Futuro, 1985. O jovem Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, aciona acidentalmente uma máquina do tempo construída pelo Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, em um DeLorean, retornando aos anos 50. Lá ele conhece Lorraine, sua mãe, antes de se casar com seu pai, mas fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de cupido entre seus pais. Sei que não estão prontos para isso, mas seus filhos vão adorar. Platoon, 1986. Do diretor Oliver Stone. Esse filme de guerra traz Chris, interpretado por Charlie Sheen, como um jovem recruta recém-chegado a um batalhão americano em meio à guerra do Vietnã. Idealista, Chris foi um voluntário para lutar na guerra, pois acredita que deve defender o seu país, assim como fizeram seu avô e seu pai em guerras anteriores. Com a convivência com os recrutas e os oficiais que o cercam, ele vai perdendo sua inocência e passa a experimentar de perto toda a violência e loucura de uma guerra sem sentido. O inferno é a impossibilidade da razão. Os Intocáveis, 1987. Do diretor Brian De Palma. Na Chicago dos anos 30, o agente federal Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner, tenta acabar com o reinado de terror e corrupção instaurado pelo gangster Al Capone, interpretado por Robert De Niro. Para isso, ele recruta um pequeno grupo de homens corajosos e incorruptíveis e conta com a ajuda do experiente policial Jim Malone, Sean Connery. A trama se passa durante a Lei Seca americana, durante a qual homens de negócios se tornam criminosos. Nunca pare de lutar até que a luta acabe. Cinema Paradiso, 1988. Esse drama italiano traz a história dos anos que antecederam a chegada da televisão em uma pequena cidade da Sicília, na qual uma amizade lendária nasceu entre um garotinho e um senhor idoso. O garoto Totò ficou hipnotizado pelo cinema local, no qual Alfredo, interpretado por Philippe Noiret, um velho ranzinza com um enorme coração, trabalha como projecionista. Todos esses acontecimentos chegam em forma de lembrança quando Totò, já adulto, agora um cineasta de sucesso, recebe a notícia de que Alfredo faleceu. Eu vou morrer algum dia, o cinema é só um sonho.